Vamos lá, vamos dar início. Hoje o assunto é muito importante. Quero falar com você sobre o uso capião. Quero que você entenda tudo sobre esse assunto. Muitas orientações erradas na internet. O professor é professor raiz. Acho que tem aula minha na TV Cresce de 5, 6 anos atrás ou mais. Na TV Justiça de 10 anos. Hoje em dia muita gente posta lá um vídeo no YouTube, em outras redes sociais. Só que infelizmente informa errado, muita informação errada, muita informação equivocada. Então nós precisamos tomar cuidado, né? Não podemos assistir qualquer coisa, temos que tomar cuidado. Sempre seguir um professor que você confie, alguém que seja autor de livros, referência sobre o assunto, né? Conselho de classe, como o Cresce, tem a Quarta Nobre. Então, cuidado, não acredite em tudo que você vê na internet. Hoje tem muita gente vendendo o tempo todo. Quero conversar com você a respeito, sim, do uso capião. E nesse momento você vai entender tudo, tá? Combinado? Vamos juntos, vamos navegar por esse assunto tão importante. Quando eu falo de uso capião, o que eu quero trazer para você? O uso capião é a forma originária de adquirir propriedade no Brasil. Quando eu penso em uso capião, eu não tenho vínculo nenhum com a matrícula anterior, com a transcrição, com o registro anterior. Então, quando pensamos em uso capião, nós temos que pensar forma originária de adquirir propriedade. Nós não temos vínculo anterior com o registro daquele imóvel. Por isso é possível fazer uso capião de imóvel penhorado. Isso mesmo, imóvel que tem penhora na matrícula. Por isso é possível fazer uso capião de imóvel que seja tombamento, porque aquele imóvel tem valor cultural e artístico. É possível fazer uso capião de área de APP, área de preservação ambiental. Veja, é possível fazer uso capião mesmo que a matrícula tenha tatuagens, gravames, porque o uso capião é a forma originária de adquirir propriedade. Então isso é importante, hein? Quando eu falo de uso capião, então guarde que é a forma originária de adquirir propriedade. Existe a forma originária e a forma derivada. O uso capião é a forma que eu não tenho vínculo com o proprietário anterior. Toda vez que eu falar de uso capião, eu preciso lembrar que para pensar em fazer uso capião, eu preciso ter requisitos, pressupostos. Dentro desses pressupostos, eu tenho que ter posse, mansa e pacífica e animus domini. Pressupostos para fazer uso capião: posse, mansa e pacífica e animus domini. São pressupostos obrigatórios. Eu preciso cumprir esses pressupostos, provar para ter sucesso na demanda. Várias perguntas surgem. Cabe uso capião contra parentes? Cabe. De imóvel do pai, da mãe, do sogro, da sogra, do tio, do irmão? Cabe. Porque o uso capião não interessa de quem seja o imóvel. Não interessa também, quando eu penso em uso capião, quem é dono. Porque não tem um vínculo com quem seja dono naquele momento. Eu não tenho um vínculo com a matrícula anterior, com o documento anterior. O uso capião, quando feito, ele é declaratório. Eu tenho que provar os requisitos para que o direito já existente seja devidamente homologado. Posse, mansa pacífica e animus domini. Cuidado, gente. Muita bobagem é falada na internet. Eu vejo muita gente falando algo que sem sentido. Uso capião é a última alternativa para regularizar um imóvel. Meu Deus do céu, não é a última alternativa, não. É a primeira. Se eu tenho uma bazuca, eu tenho uma faquinha para usar numa guerra. Eu vou com a faquinha? E aí, se eu precisar, eu vou pegar a bazuca, eu vou com a bazuca, né? Então, eu vou usar, sim, sempre o uso capião. A partir do momento que o meu cliente tenha os requisitos, os pressupostos, eu vou usufruir disso. Eu vou usufruir da forma originária. Eu não vou colocar meu cliente em risco e vou pensar em fazer uma ação de dedicação compulsória, que talvez eu não consiga ganhar, ou se ganhar não consiga registrar, uma ação traiçoeira. Então, é importante pensar no uso capião quando o cliente tem os requisitos pressupostos. Eu vou pensar, sim, em primeiro lugar o uso capião e não em último lugar, a última alternativa, igual é falado absurdamente, né? Então, cuidado. Outro ponto importante também, que eu tenho que levar em consideração, o uso capião não serve só para regularizar imóveis. Eu consigo, através do uso capião, me defender, me proteger. Um leilão de imóveis, o imóvel foi a leilão, eu consigo me defender através do uso capião. Eu peço uma averbação premonitória, vai constar na matrícula e eu consigo me defender exatamente numa ação judicial, numa execução, numa asta pública. Eu consigo sujar a matrícula porque eu tenho uso capião em andamento. Tem até súmula sobre o assunto, a súmula 237 do Supremo. É possível fazer uso capião e usufruir do uso capião em matéria de defesa. Então é importante lembrar que o uso capião poderá e deverá ser utilizado também em matéria de defesa. Então, ponto importante também, súmula 237 do Supremo.
Eu posso usar o uso capião para unificar áreas. Então eu transformo uma matrícula, ou melhor, várias matrículas, em uma só, numa única matrícula. Eu posso usufruir de uso capião também para fazer o contrário, eu consigo desmembrar, né? Eu consigo individualizar matrículas. Então eu transformo uma matrícula em várias matrículas, através do uso capião também. Outro ponto importante também, eu consigo usufruir do uso capião para fazer a regularização do imóvel em sentido registral, ou seja, aquele imóvel que nunca teve registro, aquele imóvel que de fato não tem registro em lugar nenhum, eu consigo fazer o uso capião para regularizar esse imóvel. Então, ponto também importante, também que vale a pena também. Mais um ponto que eu trago para você, mais um ponto interessante. Nós temos várias possibilidades de uso capião que não aprendemos na graduação, na faculdade de Direito. Nós não aprendemos, ou melhor, aprendemos de forma equivocada, errada, que não cabe o uso capião de imóvel público, e não é verdade. Dá para fazer uso capião de imóvel público, sim, em diversas situações. Eu posso fazer uso capião de imóvel público de imóveis completamente abandonados, posso fazer uso capião de imóvel público de imóveis sem destinação social, ou ainda imóveis que já foram público, mas atualmente houve a desafetação. E mais um ponto importante, eu consigo fazer uso capião também para regularizar imóveis com base no domínio útil. Então é possível fazer uso capião para regularizar o domínio útil. Meu cliente, eu não vou me tornar proprietário de 100% do imóvel, de fato, mas eu consigo colocar, incluir o nome dele na matrícula do imóvel, do meu cliente, do interessado. Então é possível fazer uso capião de domínio útil também. Quando eu falo de uso capião de domínio útil, eu estou fazendo uso capião do imóvel público, né, da União, do Estado, do município. Então é possível reconhecer a uso capião de domínio útil de bem público, sobre o qual tinha sido anteriormente instituída, inclusive a FITEUSE, né? Então também é importante. Nós tivemos grandes mudanças no STJ a respeito de uso capião. Hoje é possível fazer uso capião usando a posse complementar. O que é a posse complementar? Eu faço uso capião, complementar ou suplementar, e esse tempo que essa ação demorar não é perdido, né? Na verdade é contabilizado, é somado. O STJ chegou à conclusão que é possível, né? O prazo para o uso capião ele pode ser completado no decorrer do processo judicial. Nós temos até um acórdão, que é o acórdão 1361-226, o RESP, então é possível. Então, isso nós usamos, o STJ usou a economia processual e também a celeridade processual. Então, também tema importante, que merece atenção especial. Uso capião de herdeiro, também é um tema pacificado, é possível fazer uso capião de imóvel de herança. O herdeiro que tem a posse exclusiva pode fazer uso capião. Segundo decisão da STJ também, basta ele provar os requisitos, posse, manus pacífica, eremos domini, mas também provar o binômio, posse exclusiva e gestão exclusiva do imóvel. Então anote aí também, tem até um RESP, um acórdão que ficou muito conhecido, que é o acórdão 1631-859. Então, olha que interessante, olha que cenário importante, né? Quando eu falo de requisitos e pressupostos no uso capião, posse qualificada para uso capião pode ser direta, indireta ou alternada, hein? Direta, indireta ou alternada. Direta, eu moro, resido, tenho comércio. Indireta, eu alugo, empresto. E posse alternada é aquela posse que eu tomo conta, eu tenho a chave no bolso. Também é importante falar sobre isso também. Já ficou pacificado, sim, no cenário brasileiro, que existe a possibilidade de fazer uso capião de apartamento, então também é um ponto importante. No passado existia a discussão se podia ou não, era uma discussão, no meu ver, absurda, né? Porque o uso capião cabe de bem móvel e imóvel, mas era uma discussão se era possível ou não. E dessa vez também o Supremo Tribunal Federal também julgou de forma interessante, correta, e julgou bem através do recurso extraordinário 305.416, que existe sim a possibilidade de fazer uso capião de apartamento. Outro ponto pacificado, uso capião acima do modo rural, abaixo do modo rural, existia uma discussão se poderia ser feito ou não, e de fato pode. Já temos decisões nesse sentido, que é possível uso capião de área menor do que o módulo rural. Então também decisão importante, também decisão que nos interessa, ou seja, o imóvel rural inferior à fração mínima de parcelamento do solo, dá para regularizar através do uso capião. Temos julgados nesse sentido, julgados como o RESP 10, 40, 296, entre outros julgados importantes também. Também um tema importante também. Nesse cenário,
nós temos grandes mudanças, implementações trazidas pela jurisprudência atual do STJ, que faz com que o uso capião seja cada vez mais utilizado como mecanismo de regularização de imóveis no Brasil. Para pensar em uso capião, eu preciso lembrar que tem mais de 36 espécies e modalidades, o professor lançou um livro recentemente, já esgotado. Quero lembrar a você também que nós temos 3 procedimentos para fazer uso capião: judicial, extrajudicial e administrativo. Cuidado, nós vivemos uma fase, brotou um monte de gente, né, para vender curso, e você vai ver, nem advogado nem advogada trabalha com outra coisa, trabalha no cartório, com todo respeito, não é advogado, não é advogada, e está vendendo curso, tá? A preocupação é vender curso. E jogam no ar que é fácil fazer uso capião extrajudicial, que é rápido, promete até dinheiro, né? São cursos que prometem até dinheiro, prometem que o advogado, a advogada vai ganhar muito dinheiro em 3 meses, em 2 meses. É um absurdo, né? Não existe isso. Quando eu falo de uso capião extrajudicial, o professor foi o 3º advogado a fazer uso capião extrajudicial e registrar. Saiu até na revista, Carta Forense, Tribuna Real do Direito, então você acha com facilidade. Não é a realidade. De cada 100 casos de uso capião, eu garanto para você que, infelizmente, nós vamos usar aí 98 vão ser judiciais. Essa é a realidade do jogo. Não dá para falar que uso capião, nós vamos fazer uso capião com facilidade de imóveis. O uso capião extrajudicial não é a realidade, né? Não é a realidade. Deixa eu ver o professor apertou aqui. Tô aqui. Tá tudo bem. Eu vi que sumiu a tela aqui. Vendem para nós que você vai chegar no cartório, vai fazer uso capião com muita facilidade, com muita rapidez, e não é assim. E aí eu explico o porquê, né? O brasileiro, quando procura advogado para fazer uso capião, normalmente ele já procura o advogado, advogada, numa situação de litígio, ou não tem provas, não tem documentos, ou ainda também, é muito comum, procura o advogado, advogada para fazer uso capião numa situação que o cartório da cidade é conservador. Então cuidado, tá? Hoje o professor faz mentoria, eu atendo muitos advogados aqui, mais de 100 advogados por mês, corrigindo, ajudando, fazendo mentoria particular, online, presencial. E eu vejo que muito advogado, em virtude desses cursos de picaretas na internet, acaba tentando fazer essa judicial e perde o cliente se revolta, o cliente não concorda em ter gastado com a escritura pública e não ter usado. Então cuidado, gente, nem sempre, ou quase sempre, não é caso de uso capião extrajudicial, mas sim judicial. Fique atento em relação a isso, tá? Quando o seu cliente não tem provas, o cartório da cidade é conservador, muitas vezes poucas provas, então nós precisamos de um processo judicial. Esse papo que o uso capião é demorado, é cansativo, não é. Nós temos os capiões Fórum de Osasco, é um grande exemplo, né? Se você parar para estudar, você vai ver. O Fórum de Osasco, nós temos aí vários exemplos de situações onde você consegue regularizar um imóvel menos de um ano, tá? Então cuidado, tá? Importante também. Muita gente guarda, né? Uso capião, eu vou fazer uso capião só no último caso, última possibilidade. Não. Inclusive inventário, né, gente? Muitas vezes a gente faz inventário, fazemos inventário de posse, deixando o inventário mais caro, mais oneroso, e o inventário por si só não regulariza. Então cuidado também. Vamos lá. Deixa eu convidar a todos aqui. O professor, sou coordenador da única pós-graduação em uso capião do Brasil. Tem um curso maravilhoso de uso capião, mas tem a pós também, tá? Então se você entrar no Portal ESO, www.portal.eso, tem o curso de regularização de imóveis e a pós, tem a pós de uso capião e a pós de direito imobiliário. Siga o professor nas redes sociais, o Instagram, meu Instagram é professor.julio.sanches, e também, se você quiser entrar em contato para mentoria, para poder tirar dúvidas, eu estou à disposição também. Entre em contato, se você digitar no Google, você acha com facilidade o site do escritório, o WhatsApp, tá bom? Estou à disposição com muito carinho para ajudar você. Vamos lá, tem perguntas? Sempre tem perguntas boas aqui, hein? Deixa eu mandar um bom dia especial aqui para Vivendo com Simplicidade, que está acompanhando a nossa aula, o Jean, a Sheila e também o Carlos também está aqui. Legal. E a Sônia também está aqui conosco, tá? Bom dia especial para vocês que estão acompanhando ao vivo aqui. Vamos lá, vamos responder a pergunta então, vamos lá. E sempre o Luiz Antônio Finger acompanhando, já fez mestrado, doutorado em Direito Imobiliário, tá craque, hein? Bom dia, professor, bom dia a todos. Como fica a situação do IPTU atrasado no uso capião? Vamos lá, boa pergunta inteligente. Professor Júlio, eu preciso ter água e luz no nome.
eu preciso ter IPTU no nome para fazer uso capião. Não é verdade, eu posso fazer uso capião sem pagar uma conta de água, uma conta de luz, o IPTU nunca ter pago. Uso capião eu preciso provar a posse. Se eu não consigo provar através do pagamento de conta de água, luz, IPTU, eu posso provar com outros meios, fotos, imagens, declarações, tá? Eu preciso provar a posse. A posse não é pagar IPTU. Se eu tenho, ajuda. Se eu não tenho, eu não vou perder uma ação ou procedimento de uso capião por causa disso, tá? Então é importante falar sobre isso. Quando eu falo de IPTU atrasado, eu não preciso pagar necessariamente o IPTU para fazer uso capião. Não preciso. Se eu tenho condições e consigo parcelar esse IPTU atrasado, eu consigo provar o ônibus domini, eu consigo criar mais uma prova, né? Mas não necessariamente que seja obrigatório, tá bom? Boa pergunta, gostei bastante da pergunta. Vamos lá, é ao vivo e eu peço a você que envie suas perguntas, vamos tirar suas dúvidas, a intenção é te ajudar com muito carinho e muito respeito aqui, tá bom? Lembrando que o Questão de Direito já tem raiz, hein? Vamos bater 500 aulas, gente. 500 aulas é muitas aulas, são muitos anos de trabalho aqui na TV Cresce. O Questão de Direito é o segundo programa da TV Cresce, né? Acho que o primeiro é o Cresce Esclarece e o segundo programa é o Questão de Direito. Então, nós temos o Questão de Direito como o programa mais antigo, um dos programas mais antigos, né? Então, legal. Eu volto a falar aqui, gente, um ponto importante. Nem sempre eu vou fazer inventário de imóvel irregular, hein? Professor Júlio, vou fazer inventário de imóvel irregular. Cuidado, você fazer inventário de um imóvel irregular, talvez você vai gastar dinheiro e não vai regularizar. O inventário por si só não regulariza o imóvel. A regularização do imóvel antes de abrir o inventário pode ser feita através de uso capião, ou no decorrer também. Então cuidado, tá, gente? Muitas vezes nós optamos em fazer inventário porque aprendemos errado na graduação. Eu falo para os meus alunos, morreu o inventário, e não é. Talvez a melhor alternativa, a alternativa mais clara, seria, de fato, fazer o uso capião, porque você resolve, é uma forma de regularizar de forma rápida, né? E muito menos onerosa. Então, cuidado com isso, hein? Infelizmente, a faculdade de Direito a gente aprende muita informação errada, né? É uma faculdade muito teórica e pouco prática, né? É uma realidade. Isso é ruim. É importante você saber que muitas vezes é melhor fazer um uso capião do que propriamente o inventário. E não é porque o inventário ele é caro, é que além de ser caro, ele vai ser inútil, ele não vai regularizar o imóvel, né? Então, eu acho que é um segredo, né? É um pulo do gato. É verdade. Eu acho que um dos segredos da regularização de imóveis, que pouca gente nos conta, é que o inventário muitas vezes não deve ser utilizado. Nós temos que utilizar, sim, o uso capião. É uma alternativa menos onerosa e uma alternativa que vai resolver o problema e nós vamos conseguir regularizar o imóvel, tá? Então, ponto importante também. Outro ponto importante. Vamos lá, tem mais perguntas aqui também. Vamos lá. Vai mandando sua pergunta, é ao vivo, hein? A aula é ao vivo, tá? Vamos lá, estamos aqui ao vivo para tirar suas dúvidas aqui com muito carinho, com muito respeito a você. Quando nós falamos aqui de uso capião, alguns pontos importantes, né? Sempre que eu pensar em uso capião, eu não sou obrigado a ter o contrato de gaveta. Se eu tenho um contrato de gaveta, eu posso juntar a título de convencimento. Mas a título de uso capião, são 36 modalidades, espécies, não vou usar o contrato de gaveta em todas as espécies, não é obrigatório. Se você pegar o uso capião ordinário, lá sim é obrigatório o justo título de boa-fé, que é o contrato de gaveta, mas as outras espécies não existe essa necessidade, não existe essa obrigatoriedade, tá? Então, um ponto importante também, hein? Nem todo uso capião precisa de contrato de gaveta, isso é uma lenda, tá? Então, cuidado com isso, cuidado com essa informação. Vários pontos importantes a respeito de regularização de imóveis. Nós temos a regularização de imóveis registral, que é a regularização de imóveis no cartório, e temos a regularização de imóveis administrativa. A regularização de imóveis administrativa é a regularização na União, Estado e Município. Então, veja, nós temos duas regularizações de imóveis, registral no cartório de imóveis, e temos a regularização administrativa, que é uma regularização muito importante, mas é na União, Estado e Município. Um imóvel, para que ele esteja perfeitamente regular, o ideal é que ele esteja regularizado no cartório de imóveis, mas também esteja devidamente regularizado na prefeitura, no estado, na Receita Federal. Ponto importante também, tá? Vamos lá, como que é a precificação do serviço de regularização de imóveis? Depende muito do que você vai fazer. Se é regularização registral, se é regularização administrativa.
nós temos meios judiciais, extrajudiciais e administrativos para regularizar o imóvel. A precificação vai depender da hora técnica de trabalho. Hoje, o cálculo que é feito que você vai gastar pelo menos 1% do valor do imóvel até 3% do valor do imóvel para fazer a regularização do imóvel. Tá? Um cálculo aproximado, pode ser mais, pode ser menos, mas é um cálculo que é feito também. Tá? Então, importante aí. Quando fala de regularização de imóveis, então a precificação vai depender do procedimento que vai ser utilizado, se é judicial, se é extrajudicial, se é administrativo, vai depender também do valor do imóvel, tá? Outro ponto importante também. Eu falei aqui que é possível fazer uso capião de imóvel tombado, é possível fazer uso capião de imóvel penhorado, uso capião de vaga de garagem, de carro, moto, caminhão, é possível fazer uso capião. Área de APP, preservação ambiental, é possível fazer uso capião também. Então, importante, né? É importante saber isso. Mas eu trago um ponto também que eu acho que é muito relevante, que muita gente esquece. No Brasil, 75% dos imóveis são posse. No Brasil, 75% dos imóveis são posse. E nós temos muitos imóveis que não tem matrícula em lugar nenhum. É uma realidade. Nós temos muitos imóveis que não tem matrícula em lugar nenhum. Então é possível fazer uso capião de imóvel sem matrícula. É possível, dá para fazer uso capião de imóvel sem matrícula. Quando eu vou fazer um uso capião de um imóvel sem matrícula, o ideal é que eu prove que não tem matrícula em lugar nenhum. E como que eu provo isso? Eu provo com as notas devolutivas. Eu vou nos cartórios e vou juntar a nota devolutiva explicando que não tem registro naquele cartório, que no outro cartório de imóveis também não tem. Então eu junto 1, 2, 3 notas devolutivas para provar que aquele cartório não tem registro sobre aquele imóvel. E é muito comum no Brasil, hein? Outro dia eu vi uma besteira na internet, todo imóvel tem registro em algum lugar. Mentira! Muitos imóveis, a grande maioria em alguns estados, não tem registro em lugar nenhum. Então, dá para fazer regularização de imóvel sem matrícula, dá para fazer uso capião de imóvel sem matrícula, tá? Então, na realidade, isso é importante também, tá bom? Ponto importante também. Vamos lá, quero trazer para você também uma outra situação importante dentro da nossa aula aqui. Professor Júlio, quais são os documentos obrigatórios para fazer uso capião? Então, vamos lá, vamos estudar juntos aqui. Eu preciso juntar sempre a certidão de propriedade atualizada, sempre. Preciso juntar também a planta e numeral descritivo. Para fazer uso capião, eu preciso também juntar a certidão do distribuidor civil e criminal, da esfera estadual e esfera federal, também no processo, tá? Então, eu tenho que juntar certidões do distribuidor civil, da esfera criminal e da esfera federal. Uma pergunta que foi feita, professor Júlio, eu só tenho um contrato de gaveta, como regularizar o imóvel? Na verdade, você pode regularizar o imóvel, se você tem contrato de gaveta, através de uso capião. Se você tem uma escritura pública de uma transação regular, talvez só o registro da escritura pública basta, né? Você consiga se tornar titular, proprietário. Mas se é contrato de gaveta, não dá, né? Nós temos o artigo 108 do Código Civil que diz que toda transação imobiliária tem que ser feita por escritura pública acima de 30 salários mínimos. Então, se você tem um contrato de gaveta, você não vai conseguir regularizar esse imóvel apenas com o contrato de gaveta, tá? Então, um ponto importante também. Vamos lá. Quando eu falo de contrato de gaveta, é aquele contrato feito por alguém, né? O próprio proprietário, um advogado, advogada, ou seja, é um instrumento particular. Contrato de gaveta é isso, é um instrumento particular. Quando é feito no cartório, o tabelão de notas, é uma escritura pública, é um instrumento público, tá? Então, fique atento em relação a isso. Outro ponto que eu trago para você, também está pacificado pelo TJ de São Paulo, é possível fazer o uso capião de CDHU. Imóveis populares, é possível fazer uso capião de CDHU, imóveis populares também. Então, isso também é fundamental. Eu quero deixar claro aqui, objeto de muita confusão, uso capião traz a regularização registral, hein? Regularização registral, você vai ser dono, você só é dono quando você tem o seu nome no cartório de imóveis. O uso capião, gente, ele regulariza registralmente falando o imóvel, não de forma administrativa, ou seja, não é porque você ganhou uma ação de uso capião que o imóvel vai estar regular na esfera administrativa, não é o caso, não vai acontecer, né? O uso capião ele só regulariza o imóvel na esfera registral e não na esfera administrativa. Então, um ponto importante que eu queria trazer para você, porque nós fazemos essa confusão, né? Então, muito, muito importante falar sobre isso. Muitas pessoas acham que fazendo uso capião vão ter a regularidade do imóvel na esfera registral e de forma automática na esfera administrativa. Não, o uso capião não regulariza o imóvel de forma administrativa. Acho que é um ponto importante que a gente tem que falar aqui na aula para a gente não cometer erro, não acabar errando, né? Então, um ponto importante. Sempre que eu for pensar em uso capião, eu preciso lembrar o quê? Que
Porque existem vários meios de regularizar um imóvel, não só o uso capião, existem vários meios. Então eu preciso escolher um meio adequado, a ação correta e o procedimento correto. Então o começo de tudo para a gente entender estratégias de regularização de imóveis. Primeiro, eu preciso saber que tem duas regularizações, a registral e a administrativa, são regularizações diferentes. Segundo, existem 3 procedimentos para regularizar um imóvel. Existe o procedimento judicial, são ações judiciais. Existe o procedimento administrativo, eu vou usufruir desses procedimentos administrativos através de requerimentos à prefeitura, como a regularização fundiária, a REURB, e existe ainda a regularização extrajudicial, que é aquela feita no cartório. Então, são pontos importantes, pontos relevantes para que a gente possa dominar esse assunto, tá? Trago para você também outro ponto importante sobre regularização de imóveis, que nós temos a adjudicação compulsória. O que é a ação de adjudicação compulsória? A ação de adjudicação compulsória é uma ação que eu comprei do Felipe, paguei o Felipe. Só que o Felipe fica me enrolando para assinar a escritura pública, fica enrolando para ir no cartório, para fazer a transmissão. Eu sou o comprador, ele é o vendedor. Se eu percebo que o Felipe está se ocultando, está se escondendo, má fé, má vontade, eu posso fazer uma ação de adjudicação compulsória. E por que eu faço a ação de adjudicação compulsória e não faço a ação de obrigação de fazer? Porque a ação de adjudicação compulsória, estrategicamente para a regularização de imóveis, ela resolve, né? O judiciário julga a regularização, julga a adjudicação compulsória, expede uma carta de adjudicação e eu registro sozinho, não preciso do vendedor. Então, aí que está o pulo do gato, né? Por isso nós usamos a adjudicação compulsória e não a obrigação de fazer, é importante você saber, tá? A adjudicação compulsória é uma ação, mas quero lembrar a todos que passou a ser procedimento também extrajudicial. Eu posso fazer a adjudicação compulsória através do procedimento extrajudicial também, oportuno falar isso, né? Então, também tem que levar em consideração. Existe a retificação diária. A retificação diária eu faço a correção da matrícula, uma sobreposição diária, também uma forma de regularizar. Existe a ação ainda de divisão e demarcatória, também são ações judiciais para regularizar imóveis. Mas eu trago para você que a regularização de imóveis também pode ser feita nos cartórios. Então eu consigo regularizar um imóvel no cartório através de escrituras públicas. Então eu consigo regularizar com a ajuda do tabelião de notas e posteriormente registrando, eu consigo regularizar imóveis através de escrituras públicas. Uso capião, extrajudicial, é escritura pública, feita pelo tabelião de notas. Adjudicação compulsória, extrajudicial, é feita por escritura pública. Divórcio com partilha de bens, eu posso fazer o divórcio por escritura pública e registrar. Eu consigo fazer também, além do divórcio, eu consigo fazer um inventário por escritura pública. Então, eu consigo fazer regularização de imóveis nos cartórios com muita facilidade, utilizando o procedimento extrajudicial. O inventário sensacional, basta não ter litígio, não ter menor, incapaz. O divórcio é a mesma regra, né? Tem exceções, mas o uso capião extrajudicial e a adjudicação compulsória extrajudicial, eu dependo muito da análise subjetiva do cartório, do conteúdo probatório, por isso é mais complexo pensar nesses dois procedimentos, adjudicação compulsória e uso capião extrajudicial no cartório, porque é lindo na teoria, na prática nem sempre eu consigo usufruir dele, tá? Mas dá para fazer muita coisa no cartório. Isso é importante lembrar, é importante saber que dá para resolver muita coisa no cartório, ponto importante. Muita gente pergunta, professor Júlio, como iniciar, né? Como começar na regularização de imóveis? Tem muito corretor que gosta desse assunto, pode prestar esse serviço também, advogada, engenheiro, né? Como iniciar na regularização de imóveis? Acho que o mais importante, primeiro você saber que tem a regularização administrativa e a registral, não confundir isso, para você prestar um serviço de qualidade. É importante não confundir isso, né? E o segundo momento, né, para você iniciar na regularização de imóveis, é importante você saber que nós temos aí 3 procedimentos para regularizar um imóvel: judicial, extrajudicial e administrativo. Eu acho que você tem esse conteúdo básico, você consegue, pelo menos, ajudar o seu cliente, não orientar errado em relação no que diz respeito à regularização de imóveis, tá? Mas é importante saber. Nós temos mais de 36 espécies de uso capião. Tem uso capião extraordinária de 15 anos, cai para 10. Tem uso capião ordinária de 10 anos, cai para 5. Tem uso capião de abandono de lar de 2 anos. Tem uso capião especial de 5 anos. Tem uso capião de vício registral, quando o imóvel não tem registro em lugar nenhum. Tem uso capião de servidão também, que é importante falar. Então nós temos várias espécies de uso capião. Por isso eu falo que nós temos mais de 36 espécies. Merece atenção especial, porque é um assunto importante. Então, vamos lá. Dentro da nossa temática aqui, vamos fazer um checklist, hein?
Isso é importante aqui. Você que está nos assistindo, parabéns. Siga o professor nas redes sociais, vai lá no Instagram, vai lá no YouTube, se inscreva no meu canal, professor Júlio César Sanches. Tá? É muito importante que você se inscreva no meu canal também, da TV Cresce, é muito importante. Vamos lá. Regularização de imóveis, então, vamos checklist agora. Nós temos o quê? 2 formas de regularizar imóveis, registral e administrativa. Isso é para quem quer viver de regularização. Vamos lá. Registral e administrativa. Regularização de imóveis no cartório é registral. Regularização de imóveis na prefeitura, na União, Estado, município, regularização de imóveis, falando na Receita Federal, eu estou falando de regularização de imóveis administrativa, hein? Importante, hein? Vamos lá. Quando eu falo de regularização de imóveis, é importante lembrar também que eu consigo regularizar o imóvel através de meios judiciais, ações judiciais, adjudicação compulsória, demarcação e divisão de terras, ação e retificação de registro público. Então tem várias ações, como o uso capião também, que eu posso utilizar para regularizar o imóvel. Mas eu consigo regularizar o imóvel diretamente na prefeitura, no município. Eu vou usar o REURB, eu faço um requerimento e protocolo na prefeitura. É a chamada regularização REURB, regularização administrativa. Faço isso, protocolo na prefeitura, regularização administrativa via requerimento, protocolo na prefeitura, a prefeitura vai analisar, vai pedir documentos, se deferir o procedimento, a prefeitura vai expedir uma carta, que chama carta de REURB ou carta de regularização fundiária, e eu vou levar essa carta na prefeitura para tentar regularizar, tá? Então, ponto importante também. Regularização extrajudicial, eu tenho a ajuda do tabelião de notas para lavrar a escritura pública e tenho que registrar no cartório de imóveis. Ações judiciais, eu dependo de uma ação judicial, um mandado judicial, uma sentença, para poder fazer essa regularização também, tá bom? Então, agora você conhece tudo. Uso capião, mais de 36 espécies, lembrando que tem uso capião de servidão, tem uso capião de abandono, uso capião de vício registral, uso capião preambular, várias espécies de uso capião que a gente não aprende na prática, né? E tem gente na internet que fala, não, uso capião você precisa saber só 5 e tá bom, subestimando sua inteligência, tem 36. Então eu sou um médico e falo, olha, só tem 2 remédios para o coração, o resto não presta. Estou subestimando sua inteligência. Não pode, a gente tem que ser humilde de entender que surgem novos conceitos, novas modalidades, a gente tem que entender e dominar esse assunto para poder ajudar os nossos clientes, tá bom? Eu agradeço a você, muito obrigado, até a próxima aula, tá bom?